Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio Hora BR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Você se considera uma pessoa livre? Já houve algum momento da sua vida em que você se sente preso, mesmo tendo liberdade? Jesus ensinou sobre a verdadeira liberdade, afirmando que o homem, naturalmente, ele está preso, ele nasce preso nas amarras do pecado. E apenas o Filho de Deus pode libertá-lo. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus afirmou que se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser os meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Todo o contexto está falando da escravidão e da prisão do pecado. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ver o homem mais livre que pisou na terra, que existiu, que viveu na terra, está sendo preso. Não pelas forças humanas, pelas forças militares humanas, mas porque ele mesmo decidiu se entregar. A prisão de Jesus dá a mim e a você a liberdade de acessarmos o trono de Deus. Quero ler com você Mateus, capítulo 26, dos versículos 47 ao 56, Jesus é preso. Acompanhe na sua Bíblia. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão de espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderias agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Vamos começar comentando do versículo 47 ao 50. A Semana da Paixão começou em domingo e hoje nós estamos na quinta-feira à noite, talvez na madrugada da sexta-feira. Jesus contou parábolas, confrontou os religiosos, esclareceu dúvidas, perguntas, e ensinou a respeito do fim dos tempos. Agora nós estamos em um bloco sobre a prisão, sobre o julgamento, sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos ver então esse trecho tão importante da palavra de Deus. Bom, o trecho começa, os primeiros versículos tem a expressão grande multidão, E vamos tentar aqui ver o que é grande multidão, Pode ser 1000 soldados, é a opinião aqui dos comentaristas do Beacon, tá? Ou também pode ser a expressão escolta que nós encontramos em João 18:3, pode ser uma referência a 600 soldados, tá bom? Então, imagine aqui Jesus com seus 12 discípulos, e ali 1000 ou 600 soldados, ou seja, uma diferença
bem grande, né? Então, quando nós lemos assim, poxa vida, será que nós estamos falando ali de 20 soldados, de 100 soldados? Não, nós estamos falando de uma quantidade grande de soldados, entre 600 a 1.000 soldados, tá bom? Então vamos lá. Eram apenas 12 homens, porém os inimigos de Jesus haviam testemunhado seus poderes, né? De fato, Jesus só poderia ser preso se entregando. Então, João 10, 17 e 18 diz assim, a respeito da vida de Jesus, né? Ele mesmo declarando, ninguém tira de mim a minha vida, né? Mas eu de mim mesmo a dou, tá? Então, nós estamos falando aqui que os inimigos de Jesus, Judas, os principais, os sacerdotes, os anciãos do povo, os religiosos de uma maneira geral, né? Eles viam Jesus assim, olha, é Jesus, tem 12 homens que são umas espécies de guarda-costas dele ali, né? Mas nós sabemos do poder dele. Então, ele ressuscita morto, ele cura leproso, ele expulsa demônios, né? Então, vamos com uma força militar considerável, tá certo? Então, essa é a ideia que nós temos aqui, né, nesse cenário para a prisão de Jesus, tá? Vamos continuar. Sobre o sinal, Mateus usa a palavra sinal, né, no português, né, que é traduzido como sinal aqui, mas Marcos usa a palavra senha, né, que hoje nós usamos no computador, no celular, nós temos a palavra senha ali, e eu deixo até mesmo, por curiosidade aqueles que gostam, o grego da palavra senha aqui, que significa um sinal acordado, tá bom? Marcos também acrescenta um detalhe nas palavras de Judas. Ele diz, prendei-o e levai-o com segurança. Marcos 14, 44. É provável que Judas esperasse resistência. Então, muito provavelmente Judas coloca toda essa estratégia, né? De, olha, esta é a senha, este é o sinal, este é o combinado, né? Para que vocês possam identificar a pessoa certa. Então vai com segurança, vamos com segurança para que a gente tenha sucesso na nossa missão de prender Jesus. Por quê? Pode ser que ele espera a resistência. Inclusive, uma das possibilidades, uma das interpretações, né, do porquê Judas traiu Jesus era que ele esperava de fato resistência e que ali Jesus resistisse à prisão e ali ele tomasse Roma, tá certo? Então essa é uma das possibilidades dos motivos de Judas trair Jesus, tá certo? Mas ele não esperava que tudo aquilo era a vontade do Pai, a vontade das Escrituras e a vontade do Pai para que Jesus fosse preso, morto e ressuscitasse pelos nossos pecados, tá bom? Então vamos lá. A palavra usada para a senha era um beijo rápido. Aqui tem um detalhe curioso e interessante, tá? Para que a gente possa se aprofundar no conteúdo. Um beijo rápido, tá? Então nós temos aqui a palavra grega, philein, tá? E quando a senha que Judas tinha combinado é um beijo rápido, sabe? Um selinho, vamos colocar assim, ou uma bitoca, dependendo da sua cultura, né? Então, apenas um selinho no rosto, né? Um beijo curto no rosto, tá certo? Agora, a que foi testemunhada, de fato, foi um beijo prolongado, sabe? Foi um beijo demorado. Esta palavra, no grego, significa beijar fervorosamente, que é a kataphilein, tá certo? Ou seja, essa expressão kata, esse prefixo kata, que vem antes da palavra do grego, ela tem a expressão de demorar, de prolongar, tá certo? Então, ou seja, na nossa cultura, pensa, quando nós estamos há anos sem ver alguém que nós amamos muito, um pai com um filho, um cônjuge vendo o outro, sabe? Um irmão, um amigo. Como que você cumprimenta essa pessoa?
né? Como que você cumprimenta essa pessoa? Você dá um abraço longo, você dá um beijo no rosto, você, sabe, faz um carinho. Então, foi a senha que Judas combinou com os religiosos, era um beijo no rosto simples. Mas o que ele de fato fez foi um abraço fervoroso, longo, caloroso, tá? Judas beijou Jesus como pai no filho pródigo. A palavra grega é a mesma. E os presbíteros na despedida de Paulo. Então, se você ler, por exemplo, Atos 20:37 ou Lucas 15:20, Lucas 15:20 é a parábola do filho pródigo. Então, se você conhece a parábola, quando o pai ele beija o filho, quando ele cumprimenta o filho ali naquele retorno do filho, é um beijo caloroso, é uma parábola extremamente emocionante. Se você também vê Atos 20:37, os presbíteros se despedindo de Paulo, é um cumprimento caloroso, tá bom? Então, resumindo, a senha foi um beijo simples, mas o que Judas fez em Jesus foi um beijo caloroso, um beijo no rosto caloroso, um abraço, um cumprimento, sabe, de íntimos amigos, tá? Então, era o que estava aqui. Esse detalhe nas palavras no original pode nos dar uma cena melhor do que estava acontecendo ali, tá bom? Um comentário do Beacon, abre aspas, o beijo era um símbolo de amizade e honra. Beijo no rosto, tá, meu irmão, minha irmã? Era muito provavelmente um beijo no rosto, porque era cultura dos judeus, esse beijo como um cumprimento, como um símbolo de amizade e de honra, tá bom? Bom, as palavras de Jesus demonstram tanto ser pacificador, ou seja, sem mágoa de Judas, né? Como também ainda estar tentando salvar um pobre pecador. Olha isso, meu irmão. Como essas palavras mostram o caráter de Jesus Cristo. Ele diz, amigo, aqui vieste, com um beijo traz o Filho do Homem, né? Amigo, aqui vieste. Então, meu amigo, por que você está aqui? Né? Isso demonstra o quê? Que Jesus é pacificador. Isso demonstra que Jesus não tinha mágoa de Judas. Isso demonstra que ele queria salvar Judas. Eu tenho certeza que aqui Jesus não estava sendo sarcástico ou irônico. Não. Ele estava fazendo Pedro refletir sobre a sua ação. Amigo, o que você veio fazer aqui? Pense a respeito do que você está fazendo, né? Vamos para o outro ponto que tem a ver, eu quero comentar isso. Deus sempre nos faz perguntas retóricas e que Ele sabe a resposta, mas que deseja nos fazer refletir. Então, esta pergunta de Jesus para Judas tem o propósito de fazer Judas pensar a respeito da sua ação. Pense a respeito. Sabe quando um pai faz perguntas para os filhos e que já sabe que os filhos, por que você fez isso? Né? É Deus lá no jardim do Éden. Adão, quem te mostrou que você estava nu? Adão, por que você está se escondendo? Eva, quem te mandou comer ali daquele fruto? Sabe? Então, quando Deus faz essas perguntas para mim e para você, Ele tem o propósito de nos fazer refletir. Já falei umas 2, 3 vezes a respeito disso, né? Mas é algo muito curioso. Se a Bíblia está nos ensinando a respeito disso, nós podemos repetir esta verdade, né? Deus sempre nos faz perguntas retóricas, que sabe a resposta, mas que deseja nos fazer refletir. A resposta óbvia que Judas deveria ter pensado e refletido é: vim para te trair e entregar. Então Jesus está fazendo uma pergunta para Judas: amigo, o que você veio fazer aqui? E a resposta que Judas deveria ter na mente, respondendo para si mesmo, é: vim te trair e te entregar. Então esta resposta deveria causar um verdadeiro arrependimento em Judas, tá bom? Quando você combina o relato paralelo de Lucas 22,
a expressão que Jesus disse seria mais ou menos isso. Amigo, aqui vieste, com um beijo traz o Filho do Homem? Então o próprio Jesus está falando, você veio fazer o que aqui? Trair o Filho do Homem com um beijo? Então esta afirmação, essa expressão deveria causar arrependimento no coração de Judas, e ele ali orar por misericórdia, implorar por perdão, se arrepender, receber esse perdão e quem sabe ainda ser salvo, Então, esta foi a pergunta de Jesus. Portanto, a religião ou estar perto de Jesus não garante a minha e a sua salvação. Nós precisamos de arrependimento e fé verdadeira em Jesus Cristo. Vamos comentar agora do versículo 51 ao 56. Jesus não foi preso à força. Na verdade, ele se entregou. Deu a sua própria vida por amor dos pecadores. A prisão de Jesus traz liberdade para os seus amigos e os seus seguidores. Vamos ver então esse trecho da palavra de Deus. Bom, nesse trecho, Pedro golpeou Malco, servo do sumo sacerdote, para lhe cortar a cabeça. Isso é muito provável, tá? Mas acabou cortando a sua orelha. Então, é interessante, é importante eu e você entendermos ali a cena por completo, tá? Muito provavelmente Pedro, ele queria cortar a cabeça do Malco, Nós sabemos que é Malco e que ele é um servo do sumo sacerdote quando nós combinamos, além de Mateus, também os relatos dos paralelos de Marcos, Lucas e João, tá? Então, nós temos que ver a cena de que Pedro queria, na verdade, cortar a cabeça de Malco. E ele, não sei se talvez Malco desviou, ou Pedro não tinha ali certa precisão no seu golpe, mas acabou como, quem sabe até mesmo um livramento de Deus, cortado apenas a orelha de Malco, tá bom? Bom, a expressão todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão, Aqui nós temos um princípio. Se você é como eu, que tem uma leitura principalmente literal, A minha leitura ela é bastante literal, inclusive eu tenho bastante dificuldades. A minha maior dificuldade em ler a Bíblia, inclusive os ensinos de Jesus, é porque a minha leitura é muito literal, E se a sua leitura é literal, vamos ajudar aqui, A expressão todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão, Então, quando eu leio isso e a leitura literal faz o quê? A minha primeira leitura superficial, ela vai ser o quê? Então, quer dizer que todo mundo que tiver uma arma vai morrer por armas. Não, isso não é 100% dos casos, É uma aplicação do princípio plantar e colher, Ou do princípio bumerangue, o que fizer você entender melhor, O que é o bumerangue? Você lança o bumerangue, ele vai e ele retorna, ele volta, O que você planta, você colhe, Não significa que todo soldado vai morrer por armas, mas que violência gera violência, Se você conhece alguém, ou talvez é aquele tipo de pessoa em que tudo quer resolver com violência, quer resolver com os punhos, quer resolver com agressão, quer resolver com briga, com conflito, com lutas, Então, vai perceber que muitas pessoas que têm esse hábito, esse costume, acaba encontrando alguém que briga ou que está armado e ali morre, O que Jesus está dizendo aqui para Pedro é: Pedro, você não aprendeu ainda que com a mesma medida que você julgar o outro, você também será julgado? Você ainda não entendeu, Pedro, que tudo que você planta na vida você colhe? Você ainda não entendeu, Pedro, que tudo que você deseja para o outro retorna para você de algum modo? Talvez não de imediato, talvez não na mesma proporção, às vezes, muitas das vezes, 2 vezes mais, 10 vezes mais, às vezes 100 vezes mais. Pedro, você ainda não entendeu que violência gera violência? Pedro, você ainda não entendeu que o meu reino não segue os padrões deste mundo?
Pedro, você ainda não entendeu, Pedro, que o meu reino é espiritual? Pedro, você ainda não entendeu quantas vezes eu já não falei para vocês que importa que o Filho do Homem vá até Jerusalém, que seja entregue na mão dos pecadores e que ele morra e ao terceiro dia ressuscite? Pedro, você ainda não entendeu que o meu propósito é morrer e ressuscitar pelo seu pecado, Pedro? Então, tudo isso está embutido aqui nessa frase de Jesus Cristo. Pedro, guarda a sua espada. Pedro, guarda a sua espada. Você pode morrer por causa disso. É o que Jesus está falando para Pedro. E muitas outras informações. Pedro, eu não preciso da sua proteção. Né? Então, não vou repetir. Tudo isso Jesus estava querendo dizer aqui nesta frase. Tá bom? Vamos lá. Pedro não orou, não vigiou e não compreendeu a missão de Cristo. Ter cortado a orelha de Malco poderia resultar em prisão e morte de Pedro. Por isso Jesus a restaurou. Então, Pedro cortou a orelha, tentou cortar a cabeça de Malco, acertou a orelha e cortou um pedaço. Jesus pega aquela orelha, não sei se dá uma retirada na poeira, né? Naturalmente, e restaura ela. Por que Jesus restaurou essa orelha? Jesus não faz nenhum milagre sem um propósito, sabe? Eu vou restaurar essa orelha para me aparecer ou para mostrar para as pessoas o que eu posso fazer. Não. Tanto é que esse milagre aqui de restaurar a orelha não impediu todos aqueles soldados de continuarem a sua missão. Restaurar a orelha não trouxe arrependimento verdadeiro em Judas. Restaurar a orelha de Malco não colocou compaixão, vamos dizer, temor nos religiosos e nos soldados. Não, eles continuaram a sua missão. Eles continuaram, não importavam os milagres que Jesus fizesse. Então você se lembra até mesmo de texto em que os religiosos pedem um sinal para Jesus, ele se recusa a dar sinal. Herodes pede sinais para Jesus e Jesus se recusa. Na cruz, os religiosos e as pessoas falavam: se você descer daí, aí nós vamos acreditar em você, nós vamos ter fé na sua palavra. Jesus se recusa por quê? Porque os sinais não salvam ninguém. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você se pergunta: poxa, por que nós não temos sinais? Se eu ver um sinal, se Deus fizer isso, eu vou acreditar em Deus. Não é o caminho que pode gerar fé verdadeira no seu coração. Os sinais até podem ajudar a confirmar a palavra de Deus, mas a fé sólida, ela só vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Está certo? Tá? Então é importante eu e você percebermos isso. Jesus pega uma orelha que caiu, meu irmão. Imagine a quantidade de veias, né? Para fazer uma cirurgia para restaurar uma orelha. E nós estamos falando há mais de 2.000 anos atrás, né? Então, Jesus restaura essa orelha, mas essa orelha não causa arrependimento verdadeiro nem em Judas, nem nos religiosos, nem nos soldados, nem mesmo nos discípulos, porque eles fugiram. Tá certo? Então é importante aqui, Pedro poderia ser preso e morto por causa daquela orelha, porque ele era um servo do sumo sacerdote, e Jesus faz aquilo não por Malco, não por Judas, não pelos religiosos, não pelos soldados, mas por Pedro, para que não fosse preso e morto, porque ele queria guardar, né? Em outro texto ele disse: olha, prenda a mim, não é vocês não querem a Jesus, não querem a mim, prendam, mas deixa que eles vão embora. Jesus queria proteger Pedro, tá bom? A pergunta retórica para Pedro: orar a meu Pai e que ele não me daria mais do que 12 legiões de anjos, é uma pergunta, demonstra que Jesus está no controle da situação e que não precisa ser defendido. Então, Jesus está falando para Pedro: Pedro, você acha que eu não poderia pedir para o Pai mais do que 12 legiões de anjos? Né? Você acha, Pedro?
muitos anjos aqui, né? Você acha, Pedro, que eu não poderia ser protegido por anjos? Tá certo? Então, Pedro, você não precisa me defender. Pedro, eu estou no controle da situação. Pedro, isso aqui não é surpresa para mim. Tanto é que eu estava falando para vocês várias vezes no passado de que isso aqui precisaria acontecer. Eu seria entregue na mão dos pecadores, eu vou ser crucificado, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Tá certo? Então, eu estou no controle e não preciso ser defendido. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai e, com um estalar de dedos, com um abrir e fechar de olhos, eu teria aqui uma multidão de anjos para proteger, não apenas a mim, como também a vocês. O número 12 pode ter uma relação aqui com 12 discípulos, ou seja, uma legião para cada um de vocês, porque eu mesmo não preciso ser protegido, tá certo? É uma informação importante para mim e para você. Após Jesus tratar Judas e Pedro, agora se volta à multidão e a pergunta retórica é outra. E aí eu vou ler aqui na NTLH para que a gente possa entender melhor, tá bom? Vocês vêm a mim com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. A reflexão é: vamos à noite, na surdina, com espadas e porretes, prender um homem que cura, liberta e ensina a verdade e o amor. Então, Jesus fez pergunta retórica para Judas, depois ele fez pergunta retórica para Pedro, né? Para Judas, amigo que vieste, né? Com um beijo trai o filho do homem. Para Pedro foi: Pedro, você não acha que eu poderia orar ao Pai e ele me dá mais do que 12 legiões de anjos? É uma pergunta. Pedro, eu não preciso ser protegido. Não se preocupe, eu estou no controle, né? E agora ele faz pergunta retórica também e coloca a multidão para refletir. E a pergunta para a multidão é: enquanto eu estava no templo ensinando, curando as pessoas, vocês não me prenderam? Por que vocês vêm agora com porretes? Por que vocês vêm agora com espadas, né? À noite. Por quê? Né? Como se eu fosse um bandido? Reflita. Reflita o porquê vocês estão me prendendo. Porque eu estava no templo sempre ensinando, né? Por que enquanto eu estava lá no templo ensinando, quando tinha uma multidão, quando o povo estava ao meu redor, vocês não me prenderam? Por que vocês vieram me prender agora, aqui no secreto, no oculto, à noite, na surdina? É algo para se pensar. É algo que a multidão tinha aqui para refletir e fazer uma autoanálise. A pergunta de Jesus fez com que eles refletissem, mas não causou arrependimento, porque estavam com o coração endurecido. O fim triste e trágico deste episódio é que todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E isso inclui João, o discípulo amado, e também Pedro, o valente. Todos haviam prometido fidelidade até a morte. Então, todos os 12 discípulos fugiram. E nós encerramos aqui esse ciclo, esse trecho de prisão de um comentário técnico, né? Todos os discípulos fugiram, inclusive João, o discípulo que amava Jesus, e também Pedro, que tinha prometido fidelidade até a morte. Mas não julguemos nem Pedro nem João, porque eu e você, no lugar deles, muito provavelmente, faríamos a mesma coisa. Portanto, neste mundo é lugar de traições, violências e abandonos. Apenas Deus é sempre fiel e nunca te abandona. Deposite sua confiança em Deus, apenas em Deus. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. E a primeira aplicação que nós temos, ela é assustadora. É possível alguém andar com Jesus
ouvir seus ensinamentos, servi-lo. É possível alguém ver os seus milagres, realizar milagres no nome de Jesus, profetizar, expulsar demônios. É possível alguém beijar Jesus e ser chamado por ele de amigo, e mesmo assim passar a eternidade no inferno. Então, meu amigo, minha amiga, eu e você precisamos fazer a manutenção da nossa salvação diariamente. Porque Jesus disse: aquele que for fiel até o fim. Não adianta nós irmos na igreja, louvarmos, não adianta. Isso é consequência e não o motivo da nossa salvação. Não adianta nós sermos dizimistas, não adianta nós termos uma vida de oração, não adianta nós decorarmos a Bíblia, se não nos arrependermos, termos uma fé verdadeira, ouvirmos a palavra e não vivermos uma vida de iniquidade e de pecado. Então, meu irmão, minha irmã, isso só é possível com o habitar do Espírito Santo dentro do coração humano. E nenhum pastor, nenhuma pessoa pode conceder isso a você. Apenas Jesus Cristo. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira aplicação. Segunda coisa, não traia seus irmãos. Usando aqui o exemplo de Judas. Traição é quebrar a confiança e os compromissos assumidos, normalmente feito com interesse egoísta e de forma oculta. Então, quem está traindo alguém normalmente vai fazer de forma oculta. Pode perceber, Ninguém quer ser descoberto. Você viu aqui Judas falando: olha, vamos combinar uma senha, um sinal, para que ninguém me perceba, Então, vamos à noite, vamos escondido, não vamos, eles disseram lá no vídeo anterior, não durante a festa para que não tenha tumulto, não enquanto ele estiver no templo anciano, onde tem uma multidão, para não criar um alvoroço. Não, vamos escondido, na surdina. Então, normalmente, quando você trai, você está fazendo algo escondido. Eu deixo até uma reflexão para você e para mim também. O que você tem o hábito de fazer escondido? Acessar sites proibidos, se encontrar com alguma pessoa, falar algo que não deve. O que está escondido ainda é segredo. Por isso que a Bíblia diz: confessai os seus pecados uns aos outros, E também perante Deus em oração. Então, tudo aquilo que você quiser fazer escondido, que ninguém está te vendo, pode ser que ali seja algo que você iria se envergonhar de fazer publicamente. Logo, é a sua consciência te condenando. Então, não traia os seus irmãos, tá bom? Terceira aplicação: procure a paz com quem te traiu. Perdoe e pague o mal com o bem. Nós estamos fazendo essa aplicação baseado no comportamento de Jesus Cristo, Que ali nós vemos Judas, Assim como Jesus ele poderia orar ao Pai para que Deus enviasse ali um anjo, 12 legiões de anjos para proteger os discípulos, E também proteger a sua própria vida, Jesus também poderia ali dar um comando de voz e matar Judas, trazer o juízo sobre Judas. Mas não, ele entregou para o Pai. Tá certo? Deixa Deus fazer a justiça. Então ele estava chamando um inimigo e um traidor de amigo. O que é isso? Fale bem de quem te falou mal. Pague o mal com o bem. Ore pelos seus inimigos. Ame os seus inimigos. E aquilo que foi ofensa, aquilo que foi injustiça, você ora, perdoa e paga o mal com o bem. E deixa Deus tratar. Deposite todas as suas injustiças perante o seu Deus, que sabe agir com a justiça. Eu e você não sabemos agir com justiça. Saiba que ao fazer justiça própria, isso tornará a você. Escolha perdoar e orar, entregando a situação nas mãos de Deus. O que eu acabei de dizer
agora. Mas essa é uma verdade com um pouco de diferença, uma aplicação um pouco diferente. Saiba que ao fazer justiça própria, isso tornará a você. Jesus repetiu isso umas 3 ou 5 vezes nos evangelhos. E nós vemos muitas vezes isso. Não vos enganeis, está em Gálatas, Paulo dizendo, não se engane, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ah, pastor, mas eu vejo uma pessoa que trabalha, mas não é rica, e outro que é preguiçoso e é rico. Ah, pastor, mas eu vejo alguém que está há anos pecando e o juízo nunca vem. Calma. Não compete a mim, não compete a você. Deus pode dar tanto tempo para essa pessoa, para ela se arrepender. E nem sempre a justiça será nessa vida, e nem sempre a justiça é rápida. Normalmente Deus dá tempo. Em 70%, 80% das vezes, estou colocando um número aproximado aqui, tá? Sobre a minha experiência, a minha ótica, dos casos que eu vejo, normalmente Deus dá tempo para as pessoas se arrepender, porque Ele é amor. Então, entenda que Deus ele é 99% amor, 1% justiça. Ou o número que você achar melhor, 90% amor, 10% justiça, tá certo? Mas se fosse falar assim, a composição do caráter de Deus, se você além de colocar verdade, humildade, mas amor e justiça faz parte do comportamento de Deus, certo? E Ele sempre dá tempo, dá prazo, dá oportunidades e mais oportunidades, porque Ele ama as suas criaturas, Ele ama seus filhos, tá bom? Então, não gaste tempo em debates e brigas improdutivas, como se estivesse defendendo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que nós devemos estar prontos para defendermos a fé. Existe um tema, um tópico da teologia, que é a apologética, que faz a defesa da fé, dar argumentos, defendendo, olha, tem raciocínio, a Bíblia é lógica, a teologia é lógica, existe a razão por trás, existe a lógica por trás, A base do nosso evangelho, que é a ressurreição de Jesus Cristo, ela não é fundamentada em um mito, mas não, pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus. Então, mas não gaste tempo em debates e brigas improdutivas. Será que eu tenho que fazer isso? Será que aquilo eu tenho que fazer? Será que eu tenho que comer isso ou não vou comer? Será que eu tenho que guardar o sábado ou não guardar o sábado? Será que eu tenho que me vestir de terno? Será que eu posso usar o jeans? Meus irmãos, para com isso. Esse tipo de brigas que normalmente as pessoas que estão lá nesses debates, normalmente não é 100%, não quero generalizar, as pessoas estão mais preocupadas em vencer um debate orgulhoso, um sentimento orgulhoso, do que eu quero conhecer a verdade para praticar a verdade. A pessoa está mais às vezes debatendo para mostrar que tem razão, do que falar, não, peraí, eu quero entender a verdade para que eu possa fazer a coisa certa perante Deus e honrá-lo. Então, não gaste tempo em debates e brigas improdutivas, como se estivesse defendendo Jesus, tá bom? Veja lá, Mateus 7, do 6 ao 11, onde Jesus ele orienta, não dê as suas pérolas aos porcos, mas tem uma coisa que você pode fazer para as pessoas que são difíceis de lidar. Ore, pedir, buscar, bater. É nesse contexto que Jesus ele nos orienta a orarmos para as pessoas que têm resistência e dureza de coração, ao invés de ficarmos debatendo com relação a isso, tá bom? Em ações, palavras ou pensamentos, crie o hábito de sempre perguntar. Uma dica aqui simples: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tendo esta atitude? Por que eu estou me comportando dessa forma? Por que eu estou tendo essas palavras? Por que eu estou tendo esses pensamentos? Crie o hábito de sempre buscar um motivo verdadeiro no seu coração. Saiba que esse exame nunca é preciso, O salmista Davi disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, Então, vai ter situação em que você examina e acha, estou fazendo isso porque eu estou agindo por amor ou por temor a Deus, e muitas das vezes pode ser orgulho egoísta. Nós não sabemos nos examinar de uma maneira 100% precisa, desta maneira apenas Deus, por isso que Ele nos dê as Escrituras e a oração para falar: Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Me ajude a trabalhar e a servir pelos motivos certos, tá bom? Eu termino com esta pergunta: por que você é um seguidor de Jesus Cristo?
Que eu e você possamos responder essa pergunta. Será que estamos fazendo isso por interesse, por medo do inferno, por ser aceito em um grupo, porque você gosta dos conselhos dos pastores, porque na igreja tem pessoas bonitas, porque você está interessado em cura, prosperidade, porque você está procurando uma pessoa para se casar, porque você não tem nada para fazer no domingo, porque você é um seguidor de Jesus Cristo. Que eu e você possamos responder essa pergunta com sinceridade e, na dúvida, faça a mesma oração de Davi. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.